muito bom dia para você que estava ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional de televisão, mas agora você se conecta à rede local. A gente está mais perto um do outro a partir de agora, viu? Esse estúdio fica aqui no Distrito Federal, eu moro em Brasília. É hora de ver as notícias que mexem mesmo com a nossa vida. Seja muito bem-vindo, jornalismo responsável sem perder o otimismo. Comerciante é morto com 4 tiros em Sobradinho 2, Vitória Melo. A polícia ainda investiga ao certo a dinâmica desse crime. Testemunhas contaram, que o empresário Silvio Ronaldo, de 57 anos, estava saindo para caminhar por volta de 7h30 da manhã, quando foi abordado por criminosos. Ele tentou fugir, entrar para a residência, mas acabou sendo perseguido e levou 3 disparos. Pelo menos 3 disparos foi o que testemunhas, vizinhos ouviram. A perícia está sendo feita aqui no local, neste momento, Felipe. Daqui a pouquinho a gente volta com todas as informações. Não parece, por agora, ser um crime comum de oportunidade. Parece um crime de execução. A gente já vai entender os detalhes com a Vitória Melo. E mais, idoso fecha carro e motorista do outro veículo alucina e bate nesse senhor de 70 anos de idade. Maicon Leão. Exatamente, Malto. O idoso estava saindo desse condomínio aqui em Vicente Pires para estacionar do outro lado da rua, inclusive na vaga em que está esse carro preto. Mas o motorista do carro prata que vinha logo atrás aqui ficou ofendido com esse movimento do senhor de atravessar a pista, desceu do carro, partiu para cima desse idoso que tem 70 anos, agrediu, derrubou no chão, começou a ameaçá-lo de morte, voltou no carro, pegou uma corrente. A gente só não está contando uma tragédia agora, porque os comerciantes das lojas da frente impediram que o pior acontecesse. A gente vai trazer detalhes desse caso daqui a pouco. Gente, 70 anos de idade, você bater na pessoa porque ela fechou o teu carro. Óbvio, né? Já era bandido. Polícia apreende, na verdade, carga de maconha gourmet avaliada em R$1 milhão. Kátia Gomes. Ao todo, 5 pessoas foram presas, sendo que 2 foram detidos enquanto transportavam a droga aqui para o DF. Um estava dirigindo o carro com os entorpecentes, enquanto o outro fazia a escolta. A gente vai ver os detalhes daqui a pouquinho, sejam todos muito bem-vindos. O nosso jornal já está no ar. Vamos começar com essa loucura que aconteceu lá em Vicente Pires. Uma briga de trânsito acabou com um idoso de 70 anos de idade, sendo agredido e ameaçado de morte. Um vídeo você está vendo já na tela. Flagrou parte dessa confusão. A família denunciou o caso à polícia. Veja bem, a fechada teria acontecido. O motorista do outro carro vai em direção ao idoso. Olha lá, o círculo mais claro na tela para que você veja o que está acontecendo. Do outro lado está um senhor de 70 anos de idade, sendo agredido por um motorista que teve o carro fechado. É assim que se reage quando uma pessoa pratica uma manobra que te atrapalha no trânsito? Que você vá à loucura dentro do seu carro, xingue até a última geração da pessoa se você não conseguir se controlar. Agora, partir para agressão física é inaceitável. O pior de tudo é que a polícia descobriu que esse homem que aparece nas imagens agredindo o idoso, ele tem 37 anos de idade e outras 16 passagens pela polícia por lesão corporal, ameaça, dano, embriaguez ao volante e violência doméstica. Ele ainda responde por uma dessas ações no semiaberto. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos falar ao vivo já com o repórter Maicon Leão, que tem as informações pra gente? Maicon, eu estou impressionado porque... Bom, não era de se esperar nada muito diferente. Aqui no Brasil a gente vê gente que comete latrocínio, homicídio, solta na rua. Quem dirá esse rapaz aí que cometeu um bocado de crimes, mas não os mais graves do Código Penal. Muito louco isso. É com você, amigo. Boa tarde. Exatamente, Malta, uma extensa ficha criminal e por pouco ele não aumentou essa situação. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. A gente fala ao vivo, Malta, da porta do condomínio em que esse idoso estava saindo. Ele, como de praxe, saiu aqui e ao cruzar a avenida, entrou. Ele acredita, diz que não percebeu que teria fechado esse motorista, que olhou para os lados e que foi uma manobra planejada. Ele inclusive veio, saiu, o objetivo era estacionar nessa vaga aqui, onde está esse carro preto.
E foi o que ele fez. Só que depois que ele acabou atravessando, o rapaz do carro prata que a gente viu nas imagens das câmeras de segurança já desceu completamente transtornado, gritando e ameaçando esse senhor. Ele teria inclusive chegado para esse homem e falado: olha, se eu fechei o senhor me desculpa, não foi minha intenção. Mas nesse ponto aqui da calçada em que nós estamos, a situação ficou bem mais calorosa e aí ele já partiu para cima do idoso. A gente consegue ver inclusive nas imagens das câmeras de segurança, a imagem ela é muito violenta, o idoso cai no chão e a história só não fica pior ali porque os comerciantes das lojas aqui da frente que conhecem o idoso vieram para cá para defender. E depois de ter agredido esse idoso aqui, o homem ainda voltou no carro, Malta, para pegar uma corrente. Mas aí ele já foi impedido de fazer qualquer coisa justamente por esses comerciantes que impediram. Mas a família está revoltada com essa situação, principalmente depois de descobrir o histórico da ficha criminal desse homem aí de 37 anos. A gente está aqui com a Thalita, que é filha desse idoso, vai contar pra gente. Seu pai tentou gesticular com ele, falar, pedir desculpas, se tivesse fechado, realmente não foi a intenção dele, mas sem sucesso. Boa tarde. Olá, Maicon, boa tarde. As imagens são bem claras, né? Quando meu pai saiu do condomínio, ele adentrou na rua aqui com total segurança, né? E quando ele estacionou o carro, o rapaz já parou imediatamente atrás e falou pra ele, né? Ameaçou já ele de morte: você me fechou, quer morrer? Né? E meu pai falou pra ele: olha, meu pai ainda volta, pega o celular e falou pra ele: se por acaso eu te fechei, peço desculpas. Ele: desculpas nada, a gente vai tratar isso de homem pra homem, né? E foi quando ele já deu um soco no meu pai, já derrubou ele no chão, e nisso meu pai, ele ficou com a marca, né, aqui no peito, exatamente do calçado desse elemento, né? Então, assim, um ato de extrema covardia, Maicon, ao qual aí nós vivemos aí, né? E quanto mais depois que a gente descobriu, assim como você falou, do histórico desse rapaz, né? Não é a primeira vez que ele se envolve aqui na Rua 12 com esse tipo de violência, né? O histórico dele aí é por ameaça, lesão e etc. E populares aqui informaram e foram bem claros, né? Olha, o seu pai não morreu porque 6 pessoas vieram intervir. E mesmo com essas 6 pessoas que estavam aqui presentes, a todo momento ele tentava ainda, com meu pai dentro do carro, ele tentava, corria as imagens, mostra isso nas imagens, são 6 minutos meu pai sendo coagido, agredido verbalmente e fisicamente por esse elemento. E ele ainda tenta abrir a porta do carro do meu pai por 3 vezes para agredir o meu pai ainda dentro do carro e ainda pega essa corrente. Depois do fato, ele ainda retorna, né? Ainda volta aqui e ainda ameaça, né? Falando que queria que aquele carro passasse aqui e que ele iria continuar, né, e que ele iria cumprir com aquilo que ele prometeu, né? Então, meu pai aí, um idoso, né, o estatuto do idoso, ele é bem claro, ele garante aí, dá todas as garantias aos idosos, né? Então, por meu pai não ser mais uma vítima dele, desse tipo de pessoa aí que é inaceitável, esse tipo de pessoa aí conviver conosco aí em sociedade, então por meu pai não ser mais uma vítima, nós estamos aqui, né? Pelas outras vítimas também que nós tivemos conhecimento desse rapaz, pelo meu pai e por todos os idosos também aí que às vezes vivem aí à mercê. Então é garantido aí esse tipo de punição, né? Para esse tipo de agressão aí ao qual meu pai sofreu. Thalita, como filha, como que você ficou ao ver aquelas imagens? Porque ela é impressionante, revolta quando vê a forma como o idoso cai, como seu pai cai aqui no chão. Ao assistir aquelas imagens, como que a família ficou? Nós, né, não só a família, mas todas as pessoas em si. Eu recebi diversas mensagens de amigos, pessoas desconhecidas, revoltadas com o caso, né, querendo também participar, querendo aí ter conhecimento, né? O meu pai, ele conta aí com pouco mais, né, de 69 anos. Então, assim, nós estamos revoltados com tamanha crueldade, brutalidade aí desse elemento de 37 anos que não tem respeito nenhum pelo próximo. Então nós estamos assim, sim, né, totalmente aí, nós estamos totalmente assim, o meu pai, a forma que ele ficou em todos esses anos, nunca vi o meu pai chorando, né, e meu pai ali chorou, tá passando aí por tratamento devido à coluna dele, enfim, né? Então nós estamos aí revoltados por esse ato de extrema covardia. Thalita, como é que seu pai tá depois de tudo isso? De passado por isso, você falou que nunca tinha visto seu pai chorar como dessa forma, ele já se recuperou desse susto? Não, ele ainda não se recuperou desse susto.
Inclusive, a gente teve que mudar um pouco a rotina do meu pai para assegurar a segurança dele, né? Tanto a segurança física como psicológica, porque diversas testemunhas o tempo inteiro falam que ele continua rondando atrás dele, né? Depois de tudo isso, ele continua passando por aqui à procura de seu pai? Ele continua, isso que testemunhas nos falaram, né? Que ele continua procurando. Então, assim, nós como cidadãos de bem, né? Nós precisamos aí mudar a rotina do meu pai, enquanto ele caminha tranquilamente por aqui, sabe-se lá por quê, né? E continua aí, tá aí no semiaberto, que nós tomamos aí conhecimento também, né? A Thalita estava contando pra gente que inclusive foram necessárias outras pessoas para ajudar. O Cláudio é uma dessas pessoas, ele trabalha aqui na frente e saiu da loja para vir aqui prestar esse socorro para ajudar. Quando o senhor chegou aqui, qual era a situação? Na realidade, eu estava dentro desse carro aqui, né? Esse carro Fiat aqui, e eu estava descansando ali e o carro entrou, a caminhonete entrou de uma vez e logo em seguida parou o carro, o rapaz muito alterado, e já foi logo agredindo essa pessoa. E eu saí do carro para tentar amenizar, e outra pessoa aqui da outra loja vizinha do lado saiu para tentar amenizar. A gente foi amenizando e ele muito nervoso, encostou o carro, depois voltou a discutir de novo e depois foi embora. Mesmo depois de ter cercado aqui, vocês tentando ajudar, ele ainda continuou muito tentando? Exatamente. Aí eu fiquei muito com medo assim, de ir para cima dele, pensei que estava armado, né? E depois ele foi embora, né? Aí foi o que aconteceu. Depois da situação toda aqui, de ter derrubado o idoso, ele teria ido no carro para pegar uma corrente? Já chegou a ver essa corrente? Sim. Ele pegou uma corrente, foi para cima, empurrou ele e ele caiu. Como é que vocês ficaram com toda essa situação em saber ainda que, igual outros comerciantes daqui, têm falado que ele continua passando por aqui? Pois é, eu fiquei assim, tipo, sem reação, né? Porque a gente não sabe se a pessoa tá armada, né? E nessa hora não passa nem a polícia, e a gente fica assim, desnorteado, né? Fiquei muito desnorteado com a situação. Como é que foi pro senhor ver um idoso sendo tratado daquela forma, agredido daquela forma? Na hora eu lembrei assim do meu pai, né? Eu não sei qual seria a minha reação se fosse meu pai, né? Eu acho que é uma situação muito complicada, né? Você tem pai, né? Você sabe, né? É muito difícil. O sentimento geral do comércio aqui é de revolta. É, de revolta. Muita revolta. Eu estava inclusive conversando com outros comerciantes, com a Thalita, vocês querem uma punição até para que vocês se sintam seguros, porque depois de tudo isso vocês estão com medo. Exatamente. Precisa ser punido, né? Uma pessoa desse tipo não pode ficar no meio da sociedade, né? Tem que ser punido. Uma pessoa muito descontrolada, né? A pessoa tem um descontrole mental muito grande. Precisa se tratar e pagar, né? Pelo que fez, né? Principalmente pagar. Obrigado, viu, seu Cláudio, pela participação no SBT Brasília, onde já se viu, né, Malta, uma situação que, igual o idoso falou, que tomou todo o cuidado para atravessar. Você observa a imagem, não é uma fechada daquela em que colocou o risco, foi por quase uma batida. E a situação toda, ele chega, pede desculpa, tenta conversar ali com esse outro homem de 37 anos. Olha, se eu te fechei, não foi minha intenção, desculpa. E o rapaz a todo tempo muito alterado, falando que ele queria morrer e que via para cima desse idoso. E mesmo com todas essas pessoas aqui do comércio, agora a gente está falando, pelo menos 6 homens vieram para cá para tentar socorrer esse idoso. E mesmo assim, esse homem que, nas palavras das pessoas, estava transtornado, continuava indo para cima, tentando agredir esse senhor, que mesmo depois de ter sido colocado dentro do carro, que a ideia é que ele ficasse protegido, ele continuava sendo hostilizado por esse homem. Só depois de muita insistência das pessoas aqui do comércio que ele foi embora. E aí o detalhe que você já anunciou no início da nossa entrada foi justamente dessa questão da ficha criminal dele, que só depois, com base na placa, que felizmente os próprios comerciantes conseguiram anotar na hora para que ajudasse depois a identificar esse homem, é que descobriram que o proprietário daquele carro tem essas 16 passagens pela polícia, por lesão corporal, uma série de situações, e que inclusive já é conhecido aqui na região justamente por essa violência aqui na Rua 12, por estar sempre agressivo, por estar sempre hostilizando outras pessoas. E agora o que todo mundo quer é que sirva de exemplo, mais que uma punição exemplar para ele, né, Malta? Olha, ainda que este homem tivesse agido imprudentemente, fechado o outro no trânsito, não é possível que alguém se depara com um senhor de 70 anos de idade e mesmo depois de ver que nada aconteceu, que foi apenas uma desavença no trânsito, insiste em pegar uma corrente, Maicon. E será que esse homem ia bater no idoso com uma corrente? Quem ele está pensando que é? Eu agradeço a Thalita, filha desse senhor que esteve com a gente ao vivo. Eu duvido que algum telespectador nosso não tenha pensado em qual seria a reação
própria se fosse o próprio pai nessa situação. Eu não sei o que eu faria também. Eu só sei que é inacreditável que o juizado, que a vara de execuções penais, leve esse caso em consideração para entender se esse senhor não, né? Se esse jovenzinho de 34 anos de idade, que já deveria se comportar como um adulto de 34 anos de idade, mas parece que tem 14, muito mal educado, se ele tem condição de ser mantido em regime semiaberto. Agora está nas mãos e na caneta dos senhores da vara de execuções penais decidirem se esse homem tem o direito de continuar gozando de liberdade no regime semiaberto depois de ter quase matado um senhor de 70 anos de idade no centro de Vicente Pires. Isso é um absurdo. E a você, meu companheiro de 34 anos de idade, é muito provável que você morra antes, né? Pela violência com que você leva a sua vida e pelas encrencas em que você se mete, é muito difícil que você chegue aos 70 anos de idade. Mas se Deus tiver muita piedade de você e você chegar aos 70 anos de idade, aí eu te desejo boa sorte. Porque com 70 anos de idade a gente não tem a mesma perícia, o mesmo domínio, o mesmo reflexo e talvez em algum momento você dirigindo seu carro com 70 anos de idade, depois de ter passado sua vida inteira na cadeia, você feche alguém sem querer. E aí nesse momento eu te desejo boa sorte. E te desejo que não haja alguém como você querendo te pegar de pancada e te bater com uma corrente, para você perceber o que é conviver com uma outra pessoa que quer o bem em sociedade e não partir para cima do outro como um animal, como você foi. Isso é um absurdo, isso é revoltante, é de humilhar a pessoa, é de deixar a Thalita, filha desse idoso aí, com sentimento de humilhação, de vergonha de morar no Brasil, de pensar que o pai idoso passa uma situação como essa. Isso é de tirar o sono da gente. Obrigado, tá, Maicon? Agradeça a ela. É tão importante a gente ouvir as pessoas ao vivo e o nosso microfone está sempre aberto. Em primeiro lugar, porque a gente confia no nosso telespectador, a gente sabe o que ele vai dizer aqui. E em segundo lugar, que é importante a gente ouvir da pessoa que está passando. Para a gente também entender, quando se deparar com uma situação como essa, você está no trânsito, alguém te fechou, respira fundo, acabou, acabou, acabou. Tem que agir igual esse animal? Não tem. O grupo de investigação de homicídios da cidade de Águas Lindas de Goiás concluiu o inquérito sobre a morte de Giovanni Regis Barbosa, o caso que a gente mostrou em junho desse ano. Esse jovem de 21 anos de idade saiu de casa para tocar em uma festa, lá em Águas Lindas de Goiás. Aí ele desapareceu no dia seguinte. O carro foi encontrado carbonizado em Braslândia, sem o som automotivo, e após 3 dias de buscas, o corpo do motoboy foi localizado pela própria família. A Kátia Gomes acompanhou esse caso de perto desde o início e está agora com o delegado responsável pelo desfecho do inquérito. Kátia, é com você. Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, esse caso teve um grande desdobramento, porque no primeiro momento a polícia estava investigando o caso como um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso porque o Giovanni, como você disse, foi convidado para tocar em uma festa. Logo depois ele desapareceu, ele foi encontrado carbonizado, o carro dele também foi localizado queimado, só que sem o som, que estava avaliado ali em cerca de R$15 mil. Só que investigando o caso, agora a polícia descobriu que na verdade se tratava de uma briga entre organizações criminosas, né? O PCC e o primeiro comando, né? O crime organizado nesse delegado. Para dar mais detalhes, Malta, eu vou conversar agora com o delegado Vinícius Máximo, que está aqui ao meu lado, porque foi uma briga, teria sido uma discussão entre organizações criminosas, né? Porque o Giovanni estaria vendendo drogas nessas festas onde ele tocava, não é isso? Só para tirar a dúvida que me deu um branco aqui agora. É o PCC, né? O primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, isso mesmo. Delegado, isso foi o próprio rapaz que foi preso, que cometeu o crime, que confessou, né? 3 pessoas foram presas, um menor de idade que teria cometido esse crime. No início foi aventada a hipótese de um latrocínio, né? Mas depois as investigações demonstraram que isso é uma continuidade por disputa por pontos de drogas que está ocorrendo nessa cidade entre o PCC e o Comando Vermelho, o CV que eles chamam, né? E os autores, 3, 2 maiores e um menor, são integrantes do PCC e, segundo eles, o menor confessou para nós nessa delegacia que a vítima seria filiada ao Comando Vermelho e algumas festas que ele tocava, ele estaria vendendo droga para essa organização criminosa.
Esse que foi preso agora por último, delegado, foi a pessoa responsável por convidar, né, supostamente convidar o Giovanni para tocar em uma festa. E aí, quando ele foi encontrar essa pessoa, ele acabou aí caindo numa armadilha. Como é que foi ali o crime? Na verdade, o Giovanni ele foi convidado para tocar por um maior de idade, o nome Herbert, envolvido também em outros crimes aqui na nossa região. Também já estava sendo procurado há algum tempo. E assim que soube das investigações, que nós chegaríamos até ele, ele se evadiu para a cidade de São Paulo, né? Nós soubemos que ele estaria em fuga para lá, fizemos contato com a PRF, PM daquela localidade, e ele foi preso dentro do ônibus na cidade de Minas Gerais. Se encontra preso naquela localidade, aguardando recambiamento para cá. Nós continuamos, né, à procura dos demais. Na última sexta-feira foi preso um menor, que confessa que ele sim foi quem asfixiou a vítima, né, os demais seguraram e ele asfixiou a vítima, e ele fala que mataram a vítima simplesmente por ele ser integrante do Comando Vermelho. Segundo o menor, ele sequer o conhecia, quem conhecia seria só esse maior, que o atraiu através do WhatsApp com a desculpa de que o contratariam para tocar uma festa que ocorreria em Padre Lúcio. Essa festa que nem existiu. Delegado, tem um terceiro envolvido aí também, que seria a pessoa que pegou o som, é isso mesmo? Isso. Depois que eles mataram o Giovanni, né, atearam fogo no corpo dele, eles foram para algumas festas em Braslândia com o carro da vítima, né, colocaram fogo lá, colocaram som, né, nessas festas. Depois eles foram até um local ermo lá, retiraram todo o som, atearam fogo no carro, e o Lucas, que nós divulgamos a foto dele, que está sendo procurado, ele foi o responsável por guardar o som na casa do seu genitor. Esse está foragido? Esse está foragido. Delegado, esse maior de idade que teria articulado tudo, ele, igual o senhor falou, ele já tem diversas passagens pela polícia, né? Quais crimes ele teria cometido aqui na região? Nós já iremos o indiciar por ao menos 4 homicídios ocorridos aqui, todos que há, né, disputa entre organizações criminosas, e todas as vítimas dele eram integrantes do Comando Vermelho. Inclusive, ele teria cometido um crime e aqui na região vocês acharam até só a cabeça, né, dessa vítima. Cerca de uns meses atrás foi encontrado uma cabeça de uma vítima aqui numa praça do setor aqui, e nós descobrimos que essa vítima teria sido morta lá no Distrito Federal e só a cabeça jogada para aqui. Na época foram identificados 4 autores e faltou um, que a gente tinha alcunha só por Zói. Agora, com essa investigação do caso do Giovanni, nós descobrimos que o Zói seria esse indivíduo que foi preso lá em Minas Gerais. Delegado, o Giovanni, que é a vítima, segundo a própria família, tinha uma passagem por tentativa de homicídio, mas a família afirmava ali que ele não era uma pessoa que tinha um grande envolvimento com o crime, teria sido uma situação pontual. O que vocês sabem do Giovanni? Então, vocês não tinham conhecimento de que ele era um grande traficante da região? Ele vendia apenas pequenas porções de drogas em festas? Até o crime nós não tínhamos notícia, né, do Giovanni envolvido com o crime, né, apenas depois que ocorreu, ouvindo alguns usuários de droga que nos relataram que, de fato, em algumas festas que ele iria, ele vendia pequena quantidade de droga. Mas a informação dele pertencer ao Comando Vermelho foi nos dado pelos próprios autores. Ok, então o som foi apreendido, agora a polícia está aguardando o preso que está em Minas Gerais ser trazido aqui para Águas Lindas de Goiás, e a polícia também procura o Lucas, que é o terceiro envolvido. Exatamente. Foram 3 quem praticaram o crime, a vítima foi morta por asfixia, né? Todos os 3 seguraram a vítima para o menor a asfixiá-la. E desde o acontecimento do crime, o Lucas ele não foi mais visto na cidade e nós estamos à procura dele. Agora, delegado, esse menor de idade, ele aqui em depoimento, ele pareceu ser muito frio, ele confessou o crime? O menor confessa o crime na maior naturalidade possível, afirma ser integrante do 1º Comando da capital e deixa bem claro que assim que ele sair da cadeia, que irá cumprir as outras mortes que ele tem a declarada, né? Delegado, é uma preocupação essa briga entre esses grupos rivais aqui na região? A gente percebe que tem tido muitos crimes envolvendo esses 2 grupos, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho? Disputa de organizações criminosas é um fato, né, que vem ocorrendo em todo o país. Águas Lindas não é diferente.
E os últimos homicídios, né, a maioria dos últimos homicídios que tivemos aqui foi envolvendo essas organizações criminosas. E são sempre homicídios muito cruéis, né? Um teve a cabeça decapitada, o outro foi carbonizado. Isso, quanto mais você consegue impressionar as pessoas de outro lado, né, isso demonstra um maior poder. Alguns dos crimes que nós temos aqui foram até filmados, né, os homicídios, para que eles consigam provar, né, para os seus superiores que aquela morte foi feita. E a polícia segue, claro, né, trabalhando para acabar com essas organizações criminosas. Sem sombra de dúvidas, tentando monitorar todos, né, que estão integrantes dessas organizações criminosas aqui na cidade, e muitos já estão mapeados e seguimos a procura deles. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Malta, apesar, né, do Giovanni ter participado, né, segundo as investigações ali, de uma organização criminosa, o desfecho, né, desse caso é um alívio para a família que estava aí tão preocupada, querendo cobrar justiça pela morte do jovem de 21 anos. De toda a entrevista, Kátia, chama a atenção que o delegado realmente avalia que as duas facções criminosas, que são as duas maiores do país, atuam em Águas Lindas de Goiás. Se elas atuam em Águas Lindas de Goiás, elas estão batendo a porta do Distrito Federal. Ceilândia, que é uma cidade que está pertinho da divisa entre o Distrito Federal e Goiás, ali em Águas Lindas, certamente já convive a população de Ceilândia com pessoas que são membros dessas facções criminosas, porque o trânsito entre as duas cidades é intenso, e a gente percebe a que ponto se chega quando o Estado permite que grupos dessa periculosidade se instalem. Não é matar, é cortar a cabeça. Não é matar, é torturar e filmar para provar que matou. Essa realidade está batendo a porta do Distrito Federal, que a gente possa agir a tempo, de prevenir que a gente se transforme num inferno, que é o que vai acontecer se a gente deixar a coisa correr solta. Obrigado, tá, Kátia? Que desespero, né, gente? Você vai ver agora um caso também que, embora a gente faz aqui jornalismo responsável sem perder o otimismo, e sem perder o otimismo é uma missão, muitas vezes inglória, mas que a gente tenta porque é preciso propor soluções. Se a gente deixar de contar também as coisas ruins e trágicas que estão acontecendo, é como se a gente não tivesse com os pés na realidade, né? E você em casa perceberia. Olha essa história. Um possível latrocínio é investigado em Sobradinho 2. O comerciante Silvio Ronaldo é dono de um restaurante na 114 da Asa Norte e ele foi alvejado com pelo menos 3 tiros, pode ser mais. A Vitória Mello está por dentro desse caso e fala com a gente agora ao vivo. Ô Vicky, boa tarde para você. No começo eu estava imaginando aqui, até disse que há indícios de execução, porque foram muitos tiros diretamente nessa vítima. Mas também a possibilidade de roubo seguido de morte é avaliada pela polícia agora, né? Felipe, tudo ainda está sendo avaliado. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O que a gente sabe até agora, né, é que o empresário Silvio Ronaldo, de 57 anos, estava saindo para caminhar por volta de 7h30 da manhã, quando foi abordado por criminosos. A suspeita é que 3 homens em um veículo preto tenham parado aqui em frente à residência dele e abordado, né, a vítima. O empresário tentou correr para dentro da residência, mas acabou sendo perseguido por esses bandidos. Lá dentro houve uma luta corporal e aí o empresário acabou sendo recebendo, né, 3 disparos. Pelo menos 3 disparos foi o que os vizinhos, né, ouviram. O que chama a atenção, né, da polícia, o que chama a atenção de todo mundo aqui é que a perícia encontrou ali próximo à porta, ali o Daniel Borges vai mostrar para vocês, ali próximo à porta, um maço de dinheiro, R$900 em dinheiro. Lá dentro, também, né, num bolso de uma calça jeans, a perícia encontrou cerca de R$2.000 em espécie dentro desse bolso. A perícia já foi finalizada agora e o IML, né, o carro do IML já chegou aqui para fazer a retirada desse corpo. Bom, o que a gente sabe é que possivelmente esses bandidos não levaram nada. O veículo do empresário, que é esse vermelho, está aqui, além da moto dele, que é aquela que está ali bem em frente à residência. Os aparentemente estão aqui, mas é claro que a polícia vai investigar tudo e vai conseguir, né, identificar
o que de fato aconteceu, qual foi a dinâmica desse crime. Como você comentou, né, a polícia inicialmente tratava o caso como latrocínio, mas agora parece que já trabalha com uma linha de investigação de homicídio. Felipe, o empresário, como você disse, era dono de um restaurante na 114 Norte há mais de 30 anos. Eu estive lá mais cedo, conversei com o cozinheiro desse restaurante que trabalhava com o empresário há mais de 20 anos. Ele foi trabalhar hoje cedinho, chegou lá e por volta de 10 horas da manhã teve essa notícia, né? Então estava todo mundo muito abalado. Eles fecharam ali o restaurante, colocaram a placa de luto, colocaram uma faixa preta, porque era um empresário muito querido ali por todos da região. Clientes também passavam ali quando ficaram sabendo. Amigos do Silvio Ronaldo também estão aqui em frente à casa acompanhando todo esse trabalho da polícia. Como eu disse, a perícia já foi finalizada, a delegacia, né, de Sobradinho 2, que é quem investiga esse caso, esteve aqui mais cedo, os investigadores. Então todo mundo agora trabalha para saber o seguinte: o que aconteceu? Essa é uma rua aqui no condomínio, aqui no Grande Colorado, né? É uma rua sem saída. Então tem várias casas aqui nessa rua e a polícia agora tenta identificar, tenta descobrir alguma câmera de segurança que tenha, né, filmado pelo menos esse carro. Talvez não tenha registrado a ação, porque uma casa que fica aqui na frente tem câmera de segurança, mas essa câmera só grava, só filma, né? Ela não grava. E aí, então, ali na frente, bem na porta do condomínio, teriam outras câmeras de segurança. Vizinhos contaram também à polícia que viram esse carro, esse Peugeot preto, desde cedinho, aqui rondando a região. E teria sido esse veículo com 3 homens dentro que teriam abordado aqui o empresário na porta da casa dele, quando ele estava saindo para caminhar, por volta de 7h30 da manhã. Então, como eu disse, eu estive lá na Asa Norte, na 114 Norte, no restaurante desse empresário, que tinha ali esse restaurante há mais de 30 anos. Conversei com um cozinheiro que trabalhava com ele há mais de 20 anos e também com um cliente. Estava todo mundo muito abalado. Então, vamos ouvir o que eles disseram? Ninguém esperava isso, né? Que ia acontecer, né? Ninguém espera, né? E o senhor estava falando que ontem mesmo vocês estavam juntos aqui, fecharam? Tá, ele saiu na frente, eu fiquei fechando. Disse que ia pedalar, que ia correr, né? Que ia gravar para estar para os funcionários, para os fregueses dele, né? Ver como é que ele faz, para viver mais, né? E vim aqui, né? Na restaurante dele. Então, infelizmente, hoje de manhã, né? Fatalidade. Sempre muito simpático, muito prestativo, entendeu? Incrível. Eu tô de boca aberta, não sei o que realmente aconteceu com ele. Sim, mas impressiona e deixa todo mundo triste aqui, porque ele tinha esse restaurante há muitos anos, né? Exatamente. Eu acho muito isso. Sinceramente, não sei o que foi que houve, né? Tem que averiguar, né? Investigar. Bom. Porque abala todo mundo uma notícia dessa. Pô, com certeza, ainda mais que ele estava aqui de segunda a sábado, né? Então a gente conviveu com ele esse tempo todo. Pois é, Felipe. Então, como eu disse, né, agora a perícia está sendo finalizada, o carro do IML já está aqui no local para fazer a retirada do corpo do empresário e a polícia, como eu comentei, chegou a falar sobre o crime de latrocínio, agora trabalha com a possibilidade de homicídio, mas ainda está muito recente, né? Ainda nada está comprovado, ainda não se sabe a dinâmica do que de fato aconteceu. Como eu disse, a perícia encontrou dinheiro, R$900 aqui embaixo, perto da porta, outros R$2.000 no bolso da calça jeans desse empresário e possivelmente nada foi levado, mas é claro que todo o trabalho vai dizer o que aconteceu. Esse Peugeot preto, que seria o veículo que abordou o empresário no momento em que ele saía para caminhar, testemunhas, vizinhos contaram que viram, né, esse veículo, esse Peugeot preto, aqui na rua, rondando aqui a região. Então, será que já estavam de olho nesse empresário? Queriam assaltar qualquer pessoa que passava aqui pela rua? A gente não sabe, né? Quem vai dizer, quem vai apontar todos os detalhes, a dinâmica desse crime é realmente a Polícia Civil. O trabalho da perícia já foi finalizado. Aqui agora os agentes vão retirar o corpo e o carro do IML, que já está ali posicionado, vai fazer a retirada, né? O encaminhamento desse corpo para o Instituto Médico Legal. Felipe, eu volto com você. Obrigado, Vicky. Assim, que existem bandidos cruéis que na tentativa de assaltar uma pessoa
que esboça alguma reação, reagem dessa maneira, atirando e tirando a vida, a gente não duvida, né? Isso existe mesmo. Mas é mais provável que se trate de um homicídio com alvo certo. Porque mesmo numa tentativa de roubo como essa, o criminoso que está nessa vida errada há mais tempo, ele sabe que se ele mata alguém, por mais que o Brasil seja o país da impunidade, para quem comete crime grave ele vai se encrencar de alguma maneira, então ele prefere não fazer. Então, para ter executado, para ter dado cabo à vida do seu Silvio Ronaldo, ele deve ter sido um alvo certo desses criminosos. Mas são só hipóteses, a gente precisa esperar a polícia trabalhar e trazer a solução. Obrigado, Vic. Agora um alerta aqui para todo o Brasil sobre uma realidade que também está acontecendo aqui no Distrito Federal. A violência, veja só se dá para aceitar, contra os recenseadores, coitados, do IBGE. Muitos deles estão desistindo do trabalho em todo o país. Inclusive, o Instituto abriu o processo seletivo porque os agentes não aguentam mais situações de desrespeito e agressividade enquanto eles estão ali só tentando fazer o próprio trabalho, que é fazer meia dúzia de perguntas para as pessoas. Os principais relatos são de roubos de equipamentos como tablets e objetos pessoais dos recenseadores. Segundo o coordenador estadual do censo, este é um dos motivos para a desistência do trabalho em todo o país. Para prevenir os crimes, o IBGE fez uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública no Pará. Nós vamos até os batalhões da Polícia Militar e pedimos apoio, numa maior presença, uma maior extensão da polícia nesses locais. Para suprir a demanda, o IBGE abriu novamente até 29 de agosto, um processo seletivo para mais de 6.000 vagas em 17 estados. A Andrina é recenseadora em Belém. Não sofreu com a violência, porém, outro problema tem dificultado o trabalho dela. Na primeira tentativa, ninguém. Na segunda, até atendem, mas nada de entrevista, porque o dono do imóvel não está. Se não tiver ninguém em casa, ou se quem estiver não quiser ou não puder responder na hora, os recenseadores são orientados a visitar uma mesma residência no mínimo 4 vezes. A partir daí, o supervisor pode ser acionado para que outras formas de contato com os moradores sejam tentadas. Os recenseadores ganham por produtividade e devem cumprir no mínimo 25 horas semanais, tempo insuficiente para a Andrina coletar as informações. Pela falta do conhecimento, As pessoas pensam que a gente está fazendo pesquisa de votos, não é isso. Recenseadores também reclamaram de atraso no pagamento, mas o IBGE informou que o problema está sendo resolvido. Apesar dos desafios, Andrina nem pensa em largar a função. É uma pesquisa que é feita de 10 em 10 anos, Então ela é necessária, porque o IBGE está aí para mostrar os dados, disponibilizar a população para as políticas públicas também. Então todas essas informações, elas são importantes. Eleições 2022, a gente fala agora sobre a disputa pelo Palácio do Buriti. Você já decidiu em quem você vai votar? Aqui no Distrito Federal, 11 candidatos disputam o governo e o cenário atual aponta para uma parcela grande de indecisos. O atual governador Ibanez Rocha, do MDB, lidera as pesquisas. O principal palanque da reeleição são as obras de mobilidade urbana feitas no atual mandato. Nós mudamos a cara dessa cidade, é obra em tudo quanto é lugar na cidade. Qualquer campo que você vá no Distrito Federal, tem obras desse governo espalhadas. O empresário Paulo Otávio, do PSD, aparece em segundo lugar e diz que há muita preocupação com a gestão da saúde. Por todos os cantos que ando, vejo a população aflita com as filas, aflita com o mau atendimento nos hospitais. Está havendo alguma coisa, está havendo algum desmando na área de saúde. A senadora Leila do Vôlei, do PDT, também tem chances de ir ao segundo turno. Nas pesquisas, ela é seguida pelo também senador Isalci Lucas, do PSDB. A disputa ainda conta com outros 7 candidatos: Leandro Graz, do PV, Queca Bagno, do PSOL, Lucas Salles, do DC, Coronel Moreno, do PTB, Renan Arruda, do PCO, Robson Silva, do PSTU e Teodoro da Cruz, do PCB. Faltando pouco mais de um mês para o primeiro turno das eleições, a disputa pelo Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, tem um cenário incerto. Isso porque
quase 30% dos mais de 2.200.000 eleitores ainda estão indecisos. Queria lembrar você que está em casa que dia 17, no próximo dia 17 de setembro, às 6h30 da tarde, o SBT, em parceria com a Nova Brasil FM e o Portal Terra, fará um debate com os candidatos ao Palácio do Buriti. A gente vai esperar você, telespectador, porque das 6h30 da tarde até 8h30 da noite, nós teremos 2 horas de confronto direto entre os candidatos e também com a possibilidade dos jornalistas das empresas do pool questionarem cada um deles sobre os temas importantes para o Distrito Federal. Você é o nosso convidado e num sábado, fim de tarde, família toda em casa, a gente tem certeza que uma grande audiência espera por esse debate. Ainda sobre a campanha eleitoral, mas sobre um lado da campanha que a gente não gostaria de noticiar. A polícia ainda procura o homem acusado de balear no rosto o funcionário de uma churrascaria ali na Vila Planalto durante um ato de campanha de um candidato a deputado distrital. Antes da gente ver essa reportagem, eu gostaria de chamar agora a sua opinião, pedir que você participe do nosso jornal, porque a gente quer entender se você também está achando que o clima das eleições está tenso. Sim ou não? Você acha que o clima das eleições 2022 está tenso? Está com os ânimos acirrados? Tem 2 opções de resposta. Sim, as pessoas não sabem mais conversar e por isso estão partindo para a violência, muitas vezes absolutamente injustificável e sempre desnecessária, né? Ou não estou sentindo o clima tenso das eleições, o embate faz parte. Para você que acha que essas situações são casos pontuais, mas que você não está sentindo esse clima tenso. É óbvio que debater faz parte da democracia. A gente está num sistema democrático em que cada um de nós elege os seus representantes, na democracia representativa, para que a gente busque entendimento, consenso, para que entre tantos lados que pensam diferente, a gente encontre o que há em comum entre todos nós e eleja quem possa representar a maioria. Nesse processo, as coisas estão ficando meio complicadas e a gente quer saber qual é a sua impressão, qual é a sua opinião. Como é que você vota? Pegando o seu celular e apontando a câmera para o QR Code que está aqui no cantinho da tela, e aí você vai se deparar com a pergunta que está aqui ao lado. Já já a gente debate esse tema também com um especialista no assunto, mas enquanto você vota, a gente vai ver que a polícia ainda procura por esse homem que disparou, acredite se quiser, uma arma de fogo e deu um tiro na cara de uma pessoa numa situação absolutamente comum de discordância sobre volume de som alto. Já pensou? Pode rodar. Raimundo Eduardo continua internado no hospital de base e já consegue se comunicar. Eu já estou bem, tá? Só me recuperando agora. O garçom foi baleado no rosto em frente a uma churrascaria a 2 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Segundo a polícia, o candidato a deputado distrital Rubão, do PTB, parou no local para fazer campanha. Os clientes reclamaram do barulho da caixa de som. O dono do restaurante e funcionários pediram para abaixar o volume. Começou uma briga e Raimundo Eduardo foi baleado. Segundo testemunhas, o tiro teria sido disparado por um amigo do candidato, o ex-militar Marco Antônio Leal da Silva, que fugiu do local. E quando ele viu que estavam em cima de mim e eu me defendendo ali, ele só pegou a arma e não sabia que o Leal estava armado. Tá? Ele pegou a arma e só viu o pipoco. O candidato foi detido, autuado por porte ilegal de munição, pagou fiança de R$ 3.000 e foi liberado. Nem o atirador, nem a arma de fogo foram localizados. De acordo com o TRE, o caso não se trata de um crime eleitoral e não interfere na situação do candidato perante a justiça. Até o momento, não houve nenhum pedido para impugnar a candidatura de Rubão. Você vê, né? Isso é o que é o mais maluco, porque realmente... Deixa eu chamar aqui para conversa André Rosa, cientista político, mestre em psicologia política. Seja bem-vindo ao SBT. Eu ia falar agora, André, que pelo que parece, o caso do tiro no funcionário aqui no Distrito Federal nem está exatamente ligado a uma divergência política. Não é que um lado defendia um candidato, outro lado defendia outro candidato. Foi um disparo de arma de fogo dado por uma discordância sobre barulho. O que está acontecendo? A gente já estava numa situação em que as pessoas desaprenderam a negociar divergências em sociedade. Agora que chega o período eleitoral, que naturalmente inflama essas discussões, porque cada um vai escolher um lado, um candidato, a gente está trazendo a violência para essa discussão. Boa tarde para o senhor e obrigado pela presença. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Bom, na realidade, apesar do fato de ele não estar diretamente ligado à política, é um período eleitoral em que as emoções estão à flor da pele. Veja bem, um candidato que está acompanhado de uma pessoa que está armada, ou seja,
psicologicamente, a gente imagina que, na verdade, não é uma culpa da política esses atos de violência, é uma predisposição dessas pessoas. As mesmas pessoas que brigam por causa de política ou brigam por causa de som também vão brigar no trânsito da capital. Então, na realidade, essa polarização política que tem acontecido remete muito isso, a questão dos extremos, ou seja, a partir do momento que um extremo ele passa passa a ameaçar algumas posições ideológicas, começam a ter essas discussões. Então, durante um período eleitoral, isso tende a ficar ainda mais exacerbado. O que eu dizia era exatamente isso, assim, que a gente tem percebido um aumento nos episódios de fúria descontrolada das pessoas nas situações corriqueiras do dia a dia, no trânsito. Aqui a gente já noticiou, agora há pouco, um homem que quase deu um golpe de corrente no idoso. Há pouco tempo atrás, uma moradora que bateu no síndico, não se importou, inclusive, com a presença da nossa câmera, bateu no síndico. Assim, é cada coisa absurda. O lutador de jiu-jitsu que deu um soco no síndico lá de Águas Claras, o homem caiu, quase morreu, bateu a cabeça no chão. Acontece que agora, no período eleitoral, as pessoas naturalmente ou vão se deparar com campanhas eleitorais, com comícios, com pessoas pedindo voto para os seus candidatos, aí ela pode concordar ou discordar, ou ela vai estar envolvida em outras situações que também essas divergências políticas vão vir à tona. Então talvez seja importante, né, André, mais do que nunca a gente monitorar as próprias emoções, entender que a gente está num período em que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, que a gente vai ter que aprender a dialogar, porque se tem um momento para se colocar divergência sobre a mesa, é agora. Bom, porque na realidade, a cultura política do Brasil, nós vivemos, veja bem, nós somos uma democracia muito nova com menos de 40 anos. Então, é natural que, numa democracia nova, as pessoas ainda estejam formando um conhecimento político mais sólido. E esses espaços de discussão, eles também sofrem uma maturação, digamos assim, sociológica. Ou seja, nós estamos em um passo de evolução no que se refere à cultura política. Então, é natural que ainda existam grupos que partam para a violência. Então, na realidade, hoje remete a uma cultura política de violência porque nós ainda somos uma democracia muito nova. Pois é, mas aí eu queria só pontuar que, embora isso possa fazer parte do amadurecimento da nossa democracia, isso continua sendo inaceitável, né? Exatamente. Muito obrigado, André, pela presença, pela participação aqui no jornal. Eu peço licença a você para a gente avaliar como os nossos telespectadores responderam à nossa enquete, de que forma eles estão percebendo esse período que a gente está vivendo. Lembrando mais uma vez, né? Poderíamos ser uma democracia já com 1000 anos de história, poderíamos ser uma democracia declarada ontem. Em qualquer uma das situações, é inadmissível que as pessoas partam para a violência, que coloquem a vida do outro em risco por uma divergência de opinião sobre política. Isso é inaceitável. 85% dos nossos telespectadores dizem que sim, que as pessoas não sabem mais conversar. Estamos diante de uma gigantesca maioria, né, dos nossos telespectadores que também estão percebendo a tensão no ar nessas eleições. Tem comentário aqui que a gente pode ler, um minutinho só, deixa eu localizar aqui agora, para ver o que o nosso telespectador está dizendo ao vivo. Eu sempre lembro a você que quando você vota, já mudou um pouquinho. Quando você vota pelo QR Code, essa estatística muda ao vivo também. Veja bem. Enquanto o povo não se unir para viver a realidade em que precisamos, sempre teremos dificuldades. O povo unido tem voz e consegue ir além. Karen Santos, do Riacho Fundo. Obrigado, Karen. Muito obrigado pela participação. 12h27, a gente vai ter que chamar um rápido intervalo, mas antes pode abrir a janela, vamos ver a previsão do tempo. Como é que está o céu lá fora? As nuvens vieram da ar da graça, faz tempo que não tinha nuvem no céu de Brasília, hein? 25 graus nesse momento e a umidade relativa do ar está em 37%, a gente volta já já. Hoje, às 9h15 da noite, tem Atlético Paranaense e Palmeiras pela Copa Libertadores da América. E olha quem veio contar um pouco mais do que esperar desse jogão. Theo José. Amigos do SBT, existem 3 invictos nesta Libertadores da América. O Palmeiras, o Flamengo e o técnico Luiz Felipe Scolari, que desde que chegou à equipe do Atlético Paranaense ainda não perdeu. E aqui, na Arena da Baixada, o Atlético também está invicto nessa edição da Libertadores. Foram 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. E você vai ver o confronto que abre as semifinais da Libertadores da América, diretamente aqui da Arena da Baixada, no SBT, nesta terça-feira, a partir das 9h15 da noite. Valendo uma vaga na grande decisão em Guayaquil. Encontro marcado, 9h15 da noite, no campo do SBT.
Então não se esqueça, Atlético Paranaense versus Palmeiras pela Copa Libertadores da América é hoje 9h15 da noite, não vai perder, hein? De volta ao noticiário local, um ciclista morreu depois de ser atropelado por um ônibus hoje de manhã na QI 15 do Lago Sul. A pista na altura da QI 15 do Lago Sul precisou ser bloqueada. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã. O ciclista foi atropelado por um ônibus de transporte coletivo quando tentava atravessar a pista. O Corpo de Bombeiros fez os primeiros socorros. O Corpo de Bombeiros passou cerca de 20 minutos tentando fazer a reanimação cardiopulmonar. Infelizmente, o ciclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Dentro do ônibus não havia passageiros. Estava apenas o motorista, que levava o coletivo do Paranoá para Águas Lindas de Goiás. O teste bafômetro foi feito, né? O motorista foi acusado negativo do teste bafômetro e tudo isso será relacionado na ocorrência policial para ser levado a juízo. Segundo o motorista, que está muito abalado e preferiu não gravar a entrevista, ele fez o balão e tentava entrar nesta pista quando sentiu o impacto da batida. No primeiro momento, ele acreditou que se tratava de um acidente envolvendo um carro, mas logo em seguida percebeu que tinha passado por cima de alguma coisa. Quando olhou no retrovisor, viu a bicicleta do ciclista. A perícia foi feita no local. A vítima não tinha documentos, apenas uma mochila com roupas, pertences pessoais e um aparelho celular. Agora, a Polícia Civil tenta identificar o homem, que tem aproximadamente 25 anos. Foi preso o último envolvido na morte brutal da Brenda Pinheiro, de 26 anos, em maio. Esse caso chamou muita atenção pela crueldade, porque a vítima levou mais de 20 facadas, foi estuprada, foi esquartejada, foi carbonizada. 3 homens foram apontados como autores do crime e o último foi preso ontem. O repórter Maicon Leão tem outros detalhes dessa última prisão. Maicon, boa tarde. Então agora o caso pode ser considerado encerrado? Sim, Malta, agora um alívio para a família já poder saber o que é, pelo menos o que aconteceu. A gente acompanhou esse drama desde o início, né? E mostramos aqui a família sem respostas do o que teria acontecido com a Brenda, o que ela teria passado até o corpo dela ter sido encontrado lá no início de maio em um matagal carbonizado, esquartejado. A polícia identificou o mentor do crime, o executor e o último preso, Danilo Tel, que teria sido o responsável justamente por fazer o transporte do corpo até essa área de mata lá em Samambaia, onde ele foi ocultado e também carbonizado. Os 3 vão responder por homicídio qualificado, estupro e também ocultação de cadáver. Estupro, Malta, porque no vestido da Brenda a perícia encontrou resquícios de esperma, o que deu para a perícia ali elementos para também dizer que ela foi estuprada. O corpo foi carbonizado, esquartejado, a gente mostrou todo o desespero da família, aquela situação, porque a informação que a família tinha era que a Brenda tinha saído para se divertir com uma amiga e desapareceu. Segundo a polícia, eles trabalham ainda, mesmo com a prisão dos 2, eles ainda não conseguiram identificar ao certo como teria sido a emboscada. Se eles convenceram Brenda a ir até o local, teriam chamado ela para tomar uma cerveja, apresentar um amigo. E a segunda linha que a polícia trabalha é justamente o seguinte, que ela foi sequestrada nesse bar e levada para a casa do executor, onde lá ela foi esfaqueada por mais de 20 vezes. E o ritual, Malta, um ritual macabro. Segundo a polícia, depois de matar a Brenda, ele teria colocado uma música e feito todo o ritual, dito até que queria beber o sangue, toda uma situação muito macabra. E depois, junto com o Danilo, teria levado o corpo de Brenda para essa região, onde que ele foi esquartejado, queimado e encontrado logo depois pela família durante aquelas buscas que a gente mostrou aqui no SBT Brasília. Mas o que teria motivado um crime com tamanha violência? Segundo a Polícia Civil, foi o seguinte: a Brenda era amiga de uma ex-namorada do mentor e por isso, por essa relação que elas tinham de sair para se divertir, de ir num churrasquinho, num barzinho, ele estava ficando furioso com essa amizade e por conta disso teria matado a Brenda, simplesmente por uma amizade com a ex-namorada que esse mentor teria, ou seja, por uma vingança nessa relação. Um deles, Malta, o mentor desse crime, que é o Eduardo, ele já tem passagens pela polícia, já foi condenado a 16 anos por homicídio, estava em liberdade e ele também faz parte de uma facção criminosa aqui do DF.
Agora o que a gente espera é que ele continue preso, que ele pague pelos crimes que cometeu, para que outras Brendas por aí não passem por situações como essa, né? Muito obrigado, Maicon, pelas informações. Uma operação entre a Polícia Rodoviária Federal e a Coordenação de Repressão a Drogas da Polícia Civil prendeu 5 pessoas que estavam transportando skunk, que é a droga conhecida como maconha gourmet. Vamos acionar a repórter Kátia Gomes para falar sobre essa ocorrência. Kátia, a droga foi avaliada em R$1 milhão, mas poderia render até 3 milhões aos envolvidos se fosse, parcelada e vendida ao usuário final. Exatamente, Malta. Uma grande quantidade de drogas no varejo, ela estava avaliada em cerca de 3 milhões de reais. A polícia já estava investigando todos os envolvidos e conseguiu prender 5 pessoas. 3 foram presas dentro de casa e 2 foram presas enquanto transportavam a droga aqui para o DF. Um deles dirigia o carro onde estavam todos os entorpecentes, enquanto o outro criminoso, ele fazia a escolta do carro. Segundo a polícia, eles encontraram 17 grandes porções de flor de maconha, 46 porções compactas da chamada maconha gourmet, outras 10 embaladas a vácuo, 8 tabletes da substância conhecida como haxixe marroquino, um tijolo de pasta base para cocaína, 10 porções de haxixe, 32 tijolos de skunk e uma seladora a vácuo. Segundo a polícia, um dos presos, ele até tentava despistar ali a fiscalização da polícia, postando nas redes sociais vídeos em festas, Só que neste momento ele estava fazendo o transporte da droga. Só que para despistar ali toda a investigação, ele fingia nas redes sociais que no momento do transporte estava em festas. Mas a polícia, claro, descobriu e acabou prendendo o grupo. Vamos ouvir então agora a entrevista com o delegado que investigou o caso. Hoje foram apreendidos 2 veículos que transportavam drogas ao Distrito Federal, além de outros investigados que estavam dentro de suas residências. Dentro de um dos veículos foram encontrados 56 tabletes de maconha tipo gourmet, 17 embalagens de flor de maconha, 10 tabletes de haxixe, 8 tabletes de haxixe marroquino, 32 tabletes de skunk, 1 kg de pasta base de cocaína, além de uma seladora a vácuo que foi utilizada para empacotar toda a droga apreendida. De acordo com as investigações, os autuados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que terão com penas somadas aproximadamente 25 anos. Essa operação foi conduzida pela 24ª Delegacia de Polícia de Ceilândia e também contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Kátia. Você sabia que o reconhecimento de paternidade pode ser feito sem decisão judicial e direto em qualquer cartório de registro civil? Mesmo assim, nos primeiros 6 meses deste ano, o número de certidões de nascimento sem o nome do pai aumentou em relação ao mesmo período de 2021. Solange engravidou pela primeira vez aos 15 anos. A filha, Richelle, hoje com 27 anos, não foi registrada pelo pai. E o cenário se repetiu com a caçula, Chayenne, de 13 anos, filha de outro relacionamento da mulher. Apenas o filho do meio tem o nome do pai na certidão de nascimento. Quando eu falei, de correr atrás dos direitos dela, ele me ameaçou. A cozinheira fala das dificuldades que as filhas enfrentaram por não terem o nome paterno. Eles sofrem preconceito na escola, pelo fato de não ter o pai, presente. E o caso de Solange não é isolado. Só este ano, aqui no DF, cerca de 1.600 crianças não foram registradas pelo pai. E há alguns anos, essa determinação judicial não se faz mais necessária. Basta que a mãe compareça em um cartório e indique o nome do pai. Ele será notificado e incluído na certidão de nascimento do filho. Segundo a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, se o pai se recusar em reconhecer o filho, também tem solução. O Ministério Público, que faz parte desse procedimento, já entra com ação de investigação de paternidade, onde já é feito o exame de DNA e o juiz determina a averbação. Dados do MPDFT revelam que só este ano, 352 crianças e adolescentes foram registrados desta forma, amparadas por um programa chamado Pai Legal. Há diferentes casos para o reconhecimento de paternidade. Se a iniciativa for do próprio pai,
É só ele comparecer ao cartório com a cópia da certidão de nascimento do filho, desde que a mãe e filho maior de idade concordem. Se o filho for menor, é preciso a aprovação da mãe. Também é possível realizar em cartório reconhecimento de paternidade socioafetiva, quando os pais criam uma criança mediante uma relação de afeto, sem nenhum vínculo biológico, desde que haja a concordância da mãe e do pai biológico e uma prova concreta do vínculo afetivo, como ter um plano de saúde para a criança. Para a mãe, que criou os filhos sozinha, a importância do reconhecimento paterno faz toda a diferença. A única barreira que encontra hoje é na vontade e na consciência dos pais entenderem que esse é um direito inalienável do filho e que isso, a falta da paternidade, pode causar grande problema no desenvolvimento intelectual, psicológico, afetivo e até da sua manutenção, da subsistência da criança. A cozinheira, que também não tem o nome do pai no registro de nascimento, ficou toda satisfeita em saber que daqui a uns dias não terá apenas uma filiação. Eu me senti assim, orgulhosa. Falei, nossa, meu pai... Conheci meu pai agora, 43 anos. Meu pai falou, filha, eu vou aí, a gente vai resolver isso. Você vê a diferença que faz. Para outras informações sobre os trâmites, documentação e outras dúvidas sobre o reconhecimento de paternidade, é só ligar na Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação no telefone, tá aí na tela, 3343-9964, 3343-9964. Tenho certeza que você, homem, que tem um filho que ainda não fez essa tarefa básica, né, de registrar a vida que você pôs no mundo, você vai se arrepender se você não fizer isso. Porque isso é um negócio que é tarefa sua, que está ali no seu coração te pedindo para fazer, então cumpra com o seu dever. E depois, dê carinho, afeto, faça a sua parte. Tem que participar, ser pai de verdade. Agora o assunto é o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Olha só, você vai conhecer uma história. Um menino cego desenvolveu um jeito diferente de montar o álbum dele e está movimentando a internet. Há pouco mais de 10 dias nas bancas, elas já viraram febre. Estão por todos os lados. O tradicional álbum de figurinhas encanta não só crianças, mas também adultos. O álbum do Gabriel está quase completo. Eu acho muito bacana essa ideia de a gente ir, trocar as figurinhas, ficar na expectativa de completar uma seleção, conseguir o jogador de tal seleção que a gente quer. E bom, pra mim o que mais importa é isso aqui, que por sinal foi a primeira seleção que eu completei, a nossa amarelinha. Quem também tá atrás das figurinhas para completar é o Peu Marum, esse menino de 11 anos que ganhou a internet ao mostrar a sua adaptação do álbum para o Braille. Ele é cego, mas a deficiência visual não tirou dele a brincadeira, que começou lá na Copa de 2018. Ele estava com 7 anos e aí um dia ele chegou da escola e perguntou para mim, mamãe, eu posso ter o álbum da Copa? Eu falei, claro, filho, você quer? Ele disse, eu quero, porque todos os meus amigos estão brincando de trocar figurinhas e eu também queria brincar. Como o álbum não vem adaptado, começava ali a missão para que o filho conseguisse brincar com as outras crianças. Eu peguei papel adesivo, né? Escrevi na máquina, no Braille, e saí colando. Número de página, número de figurinha. Assim, Peu conseguiu se divertir com o álbum e ainda dar um show de informações sobre os países. A Argentina é um país do lado do Brasil. Teve um grande jogador chamado Diego Maradona, que fez o melhor gol da história da Copa do Mundo em 86. 4 anos depois, a demanda é a mesma. O álbum de 2022 ainda não tem adaptação e agora é o próprio Pedro quem faz o trabalho de escrever e, com a ajuda da mãe, cola o adesivo em braille com os nomes dos países. Brasil, que vai ganhar a Copa de 2022. Mas mesmo com todo o cuidado da família, ainda tem um ponto que eles sentem falta. A emoção ao abrir o pacote de figurinhas e saber se há alguma rara ou se são repetidas. Essa parte ele ainda não consegue saber sozinho. Precisa que alguém venha e viva esse momento com ele. O álbum já havia adaptado as figurinhas com números e o símbolo do país. Seria uma emoção forte. Um cego lendo um número, o símbolo do país. É a maior emoção quando você abre um pacote. O álbum de 2018 está completo, mas no deste ano ainda faltam muitas figurinhas para serem trocadas. E a principal que está faltando é do Neymar. O Neymar. Por quê? Porque ainda não tenho, mas eu já tenho Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi.
A família espera que um dia não tenha todo esse trabalho e outras crianças e adultos como o Peu possam se divertir também. Olha, eu ainda tenho esperanças para essa Copa, viu? Ainda dá tempo, não é, Pedro? É. A gente perguntou à Panini, que é a responsável por editar o álbum de figurinhas da Copa, se há a intenção de fazer o álbum em braille. E a resposta é que, por enquanto, a empresa não vai se manifestar. Então, deixa eu me manifestar, gente. Faz aí um lote que seja, não custa abrir a impressão de um lote de álbuns para vocês atenderem garotos como o Pedro, que querem viver a emoção de completar um álbum da Copa, mas precisam ser incluídos, né, nessa emoção, precisam ter a possibilidade de identificar a figurinha, o país, a página, não custa muita coisa. Vamos fazer um break rapidinho, a gente volta já já. A gente está de volta com uma realidade que tem preocupado muitos brasileiros nos últimos meses. A falta de medicamentos nas farmácias. Essa escassez atinge todo o país e agora os consumidores buscam alternativas para tratamento. Juliane tem crises alérgicas e precisa de um medicamento em falta no mercado. Ela já foi em várias farmácias e não encontrou. A solução foi tentar o tratamento com um similar. Eu fui para uma segunda opção, que é o loratadina. E foi quando ela me informou que ele também estava em falta, ela só tinha um genérico. E como eu estava necessitando, eu acabei indo nele mesmo. O problema, segundo entidades que representam a indústria farmacêutica, tem relação com o aumento da demanda por medicamentos para combater a gripe e alergias. A inflação também tem causado um efeito dominó na cadeia de abastecimento. Muitos dos remédios que estão em falta são usados para tratar casos de influenza e Covid-19. Para a Associação dos Laboratórios, o problema está atrelado ao desabastecimento de insumos. A falta é porque não tinha mesmo alguns itens de matéria-prima que são usados para a produção desses medicamentos, mas isso foi no mundo. Um levantamento realizado em 5 redes de drogarias paulistas comprova a falta de medicamentos de uso comum da maioria das pessoas. Nas farmácias, os profissionais buscam alternativas. Alguns medicamentos têm como fazer o intercâmbio da receita. Você trocar o original pelo genérico, ou você vai tentando, se for possível, mudar para outras moléculas para o tratamento. A promessa é que a situação volte ao normal nos próximos dias. Quem depende desses remédios, por enquanto, vai ter que esperar. Antibiótico, por exemplo, não tem jeito, você tem que tomar aquele determinado remédio. Gripe, você cura muitas vezes com chazinho caseiro, sempre tem aquela receitinha da vovó. Agora, para não perder o otimismo, um projeto quer despertar o desejo pela escrita em estudantes de uma escola pública em Taguatinga. A ideia é estimular a paixão pela literatura e, quem sabe, fazer surgir novos escritores aqui no DF. A vontade de participar da atividade está estampada no rosto de cada criança. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo para ajudar a contar e desenhar uma história. 18 alunos entre 7 e 8 anos de idade do 2º ano da Escola Classe 18 de Taguatinga foram escolhidos para participar do projeto Descobrindo o Escritor Dentro de Você, lançado pela estudante Gabriela Vilaça, de 17 anos. Já converso com meus amigos e eles nunca falam para mim que gostam de escrever. Eles sempre falam assim, eu vou escrever porque é obrigação, vou escrever porque ganha ponto na escola. Então, sempre para eles foi uma obrigação e para mim não era assim, para mim nunca foi assim. Esse projeto veio porque eu sinto que essa idade que as crianças estão é o melhor momento para começar a estimular elas, que nem eu fui estimulada, a gostar de escrever também, para o futuro continuar gostando. O exemplo da Gabriela veio de casa. O avô é escritor e tem uma trilogia de romance publicada. Já a avó é pedagoga e foi ela quem deu o primeiro passo para que a neta tomasse o gosto pela escrita. Quando a Gabriela tinha 6 anos de idade, um passeio despretensioso no shopping com o avô se transformou no livro. Sabe o que aconteceu? A aventura de Gabriela e vovô Caco. Ela falou, então,
você vai comprar um DVD para mim, ela falou. Compramos 2. Aí depois vamos embora para casa. Aí fomos lá pegar o carro. Ah, não vamos não, vamos voltar pro shopping. A historinha é sempre assim. Vamos fazer não sei o quê, sempre uma coisa diferente. Dava errado alguma coisa. E ela ficava entusiasmadíssima com aquilo. Quando nós fomos para casa, ela contou para a avó, certo, com um entusiasmo tão grande, que a avó falou, vamos escrever a história. Isso aconteceu em agosto. Dezembro era o aniversário dela. O objetivo meu foi mandar fazer as historinhas para dar de presente os amiguinhos dela no aniversário dela. No outro ano, que seria até a Bienal, acho que foi em junho, ligaram para mim, Dona Leda, o livro da Gabriela está pronto. E gostaríamos que ela apresentasse na primeira Bienal do livro. E ela foi, apresentou, deu uma tarde de autógrafo, muito interessante, juntou de criança, vendeu o livro, que foi uma coisa. Seguindo os passos do avô, atualmente Gabriela está escrevendo uma trilogia de romance que deve ser publicada em diversos idiomas. Eu já comecei com o título dele em inglês, que é Beyond the Mountains, por conta do meu sonho de morar fora, de fazer faculdade fora, de querer levar isso que eu gosto tanto para outros lugares além do Brasil. Mesmo tendo vários sonhos e planos, a jovem tirou um tempo para se dedicar aos estudantes de escola pública. Com o projeto Descobrindo o Escritor Dentro de Você, ela quer despertar em crianças e adolescentes o gosto pela escrita e leitura. A semente que foi plantada já começou a dar frutos. Olha a animação dos alunos ao contar as histórias que escreveram. Sobre um passeio de uma vovó e 4 netos. Eles brincaram demais e esqueceram a vovó dormindo no banco. Aí depois, quando ela acordou, eles já tinham ido embora. Ela fala sobre um tigre, que era um tigre falante, apareceu na frente de um menino. Eles viraram amigos e o menino começou a morar na floresta. Cada grupo escreveu uma história que será transformada em um livro. O que eles ainda não sabem, que é segredo, que vão receber um dia de festa e serão os próprios escritores mirins que vão autografar os livros. Traz a vontade, o desejo da leitura, da escrita. Eu falo que o presente não é só da Gabi, é nosso. Foi o momento mais legal da minha vida. É melhor que o recreio. Eu não posso falar nada, a gente fica por aqui porque você tem que ver agora o horário eleitoral, aí logo em seguida o SBT Esportes Brasília. Tchau.